galera, eu sou o Glauber Abreu, eu estou como presidente da Rede Coworking Ceará e venho aqui pedir para vocês para fazer a inscrição no nosso canal aqui no YouTube, curta e compartilhe os nossos vídeos e marca o sininho aí para que vocês recebam as notificações de todos os nossos próximos vídeos, tá ok? Aproveitem bastante o conteúdo e até a próxima. E agora, né, um tema bem esperado, muita gente, inclusive gente de fora, veio procurar a gente para falar desse tema, né? Fortaleza é um case nesse caso, né? Foi uma das primeiras capitais do Brasil, até uma regulamentação municipal dentro do Código Tributário, mas tem gente bem mais importante para falar sobre isso, né? E quem vai, eu vou primeiro chamar a nossa mediadora, que é a Ticiane Parente. Ela é da Estima Contábil, Oi, gente, boa tarde. A Tice tem um papel fundamental nessa nossa regulamentação, participou efetivamente nisso. Eu vou pedir para ela chamar os convidados, ela vai bater um papo aí com a Floriana e com o Francisco Gomes, né, que são auditores, e vai falar tudo aí sobre o caso de endereço, o case de endereço fiscal aqui em Fortaleza. Então, Gomes, por favor, se apresente aqui para os convidados. Bom, boa tarde. Francisco Gomes, né? Eu sou auditor da Secretaria de Finanças, trabalho lá na parte de consultorias e normas, e há algum tempo eu milito lá na Secretaria de Finanças com a parte de legislação. A gente, desde a época que eu ingressei lá, que a gente trabalha nessa parte de legislação. Em 2013, a gente aprovou o novo Código Tributário, onde eu tive aí a incumbência de coordenar a comissão para a sua elaboração e acompanhei a sua aprovação junto ao Poder Legislativo Municipal. Na sequência, eu comecei a fazer o regulamento do Código, e aonde, na parte de regulamentação do Código, a gente passou a tratar dessas questões relacionadas à localização das empresas, que era um problema que a gente tinha no município de Fortaleza, que a tributação, a atividade de tributação, ela precisa estar antenada com a evolução econômica das atividades. A realidade econômica, a gente não pode ficar no passado e precisa se adequar, e principalmente no momento atual em que cada dia mais as atividades começam a ser realizadas em home office. Então, de modo geral, é isso. E olha, mas o Gomes foi muito humilde em falar, mas o Gomes também é advogado, é contador, é mestre em direito, especialista em educação e planejamento tributário, é professor. Então, ele é muito fera no assunto, é o cara que realmente, ele disse que participou dessa coordenação, desse regulamento, e como eu falei a princípio, ela é muito importante porque tem detalhes bem específicos que não tem em outros regulamentos e outras legislações de municípios. Pronto, Floriana, mas então se apresente aí, porque você, como eu disse, hoje o seu papel hoje é muito importante aqui para o meio de coworkings. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da Rede Coworking Ceará e do SEBRAE, na figura da Ticiane Parente. Cumprimentar também o colega Gomes e reforçar realmente que o Gomes tem uma participação essencial, né? Gomes digamos assim, realmente é a pessoa que não só participa, mas como ele tem todo esse cuidado, todo esse compromisso de entender o mercado, né? Não é simplesmente legislar, isso ele faz com maestria, e ele sempre tem realmente esse perfil de conhecer o mercado para legislar o mais próximo possível para que a gente possa entender realmente o comportamento do contribuinte, não somente impor algo para o contribuinte. Então, dispensa comentários, tá? Mas desde 2017, na verdade, essa questão da regulamentação do coworking, ele teve mais força, né, quando a Secretaria de Finanças de Fortaleza ela passou a estruturar melhor o seu cadastro econômico, entenda-se estruturar melhor como criar uma supervisão específica para gerenciar e modernizar esses cadastros econômicos, que foi em 2017, tá? Então, de lá para cá, o setor de coworking e de escritórios virtuais, ele teve um papel, uma participação essencial nessa construção de, digamos, de evolução,
né, dessa regulamentação, porque não era só regulamentar, a gente precisava colocar em prática, e o setor realmente ele foi para essa fim, ele passou a ter contato com as áreas responsáveis pelas pautas tributárias, e aí, Tícia, eu vou passar para você, porque você vai conduzir, né, creio que o Gomes seja a pessoa mais do que ideal para falar da legislação, e eu vou falar um pouco mais da vida prática da supervisão, inclusive de como nós estamos atualmente em termos de evolução das demandas do setor, né? Então, passo para você aí a bola e a gente vai conversando. Antes de falar de como está atualmente, Floriana, eu vou voltar um pouquinho lá para 2014, que é a questão do regulamento, que muita gente tem essa curiosidade, que eu sempre falo nas reuniões e tudo, em outros estados, quando eu me apresento, a questão de uma cláusula que eu acho assim, importantíssima, que eu acho que foi o que revolucionou nossa história aqui de coworking, aqui em Fortaleza, que é onde menciona que é considera-se centro de prestação de serviços a empresa ou escritório virtual o estabelecimento de pessoa jurídica constituída exclusivamente para a prestação de serviços e de cessão de espaço de suporte administrativo para pessoas físicas e jurídicas. Então, o que acontece? No regulamento, ele menciona essa exclusividade. Então, para que o coworking possa ter esse serviço de domicílio fiscal, de endereço fiscal, ele precisa ter um CNAE exclusivo de escritório virtual. Tanto que quando a Floriana começou a falar, depois falou que precisou primeiro fazer o regulamento para depois colocar em prática, essa prática se veio, acho que um ano para cá, não é isso mais ou menos, Floriana? Que é quando a gente foi atrás dos coworkings aqui de Fortaleza para regularizá-los. Então, além disso, todo espaço de coworking precisava ter atividade exclusiva. Então, no cartão do cadastro do município, da Receita Federal tem serviços combinados de apoio administrativo, mas do cadastro aqui de Fortaleza tem lá escritório virtual. Então, isso é algo que, de fato, é muito importante para o segmento, porque todos aqui devem saber, devem ter isso na prática, que às vezes o que é que acontece muito? É um escritório até de um colega, né, um escritório de contabilidade que aproveita para vender endereço fiscal. É um escritório de arquitetura que aproveita um espaço para vender endereço fiscal. Então, assim, a gente precisava entender o que é mesmo coworking, o que não é coworking, e aí a gente conseguiu muito através desse regulamento. Desse regulamento, a gente conseguiu, está conseguindo, inclusive, um acesso muito bom com o Estado. Então, a gente já tem aí um contato muito grande com o Estado para fazer uma liberação também de atividades para o serviço de endereço fiscal para a inscrição estadual. Mas agora eu quero conversar mais com o Gomes, né, porque como eu disse que eu estava voltando, para entender mais de onde vieram essas situações. Porque eu lembro que lá atrás, quando eu ia conversar com ele, eu levava um bolo de papéis de legislação, e aí ele me questionava algumas coisas. Ele, olha, assim, isso daqui não pode ter, porque é inviável. Eu lembro que ele me deu um exemplo até, alguma coisa de Salvador, Bahia, Gomes, há muito tempo atrás, não sei se você vai se lembrar, mas você disse assim, olha, não tem como essa atividade estar dentro de um coworking, porque era, tipo, alguma coisa náutica, alguma coisa nesse sentido. Então, eu queria que você falasse para todos aqui, até para servir de inspiração para as pessoas irem mesmo atrás dos órgãos públicos, que a gente consegue, sim, as suas inspirações para essa questão do regulamento mesmo, o seu conhecimento, suas habilidades aí para elaboração desse código. Bom, técnicos, né? A propósito do que você comentou, né, em relação ao caso lá da Bahia, era um estaleiro que estava sendo permitido se instalar num coworking, né? Antes da gente entrar nessa questão operacional, as empresas, de um modo geral, elas procuram diminuir seus custos. É natural isso, porque pela questão da eficiência econômica, quanto maior o custo de produtividade, menor vai ser o preço do produto no mercado, maior vai ser a possibilidade de concorrência. Agora, isso tem um limite, né? Isso tem um limite. A pessoa não pode simplesmente utilizar
esse artifício de utilizar um escritório virtual simplesmente para fugir da tributação. Eu vou criar um escritório virtual, eu estou aqui com um estaleiro, por exemplo, aqui na beira-mar de Fortaleza, e vou colocar a minha sede lá no Eusébio, né? O Código Tributário Nacional, essa questão, sob o ponto de vista jurídico-tributário, ela está relacionada com o domicílio fiscal, ou domicílio tributário das pessoas que são sujeitas às obrigações tributárias. E o CTN, lá no seu artigo 127, ele regula lá que quem elege o domicílio fiscal é o empresário, é o contribuinte, é o responsável tributário, porque é ele que escolhe onde é que ele vai se estabelecer. Ele não é estabelecido, é a partir da residência dele, então esse será o seu domicílio fiscal. No entanto, o CTN diz que ele pode eleger, mas o CTN dá os parâmetros para isso. Olha, é o domicílio quando a pessoa não tiver estabelecimento, é a sede jurídica da empresa ou da filial, no caso das pessoas jurídicas, mas se elas não elegerem o domicílio dessa forma, o CTN diz que vai ser considerado o domicílio dele o lugar onde ele está exercendo atividade econômica que é sujeita à incidência tributária, tá certo? Então, o parâmetro parte desse artigo 127 do CTN. E lá na sua parte final, tem um parágrafo que estabelece que o fisco, as administrações tributárias, podem rejeitar esse domicílio fiscal quando ele visa simplesmente fugir ao pagamento de tributo ou quando ele visa dificultar identificar o contribuinte para fins de tributação. E quando o fisco rejeitar esse domicílio fiscal, ele vai utilizar exatamente o mesmo parágrafo que o artigo 127 traz, que é o seu parágrafo 2º, que considera-se domicílio o lugar onde está a situação dos bens, onde está a realização dos atos e fatos sujeitos à obrigação tributária. Tá certo? Então, a partir dessa previsão de uma norma geral, uma lei complementar nacional, que é a base para todos os entes da federação, seja União, Estado e município, é que a gente precisa, dentro da nossa legislação local, onde a gente vai regular os cadastros tributários, estabelecer as condições para a gente não fugir da realidade econômica, mas também não deixar com que haja fuga da arrecadação, simplesmente por esse artifício de fugir, de tentar dificultar, identificar o estabelecimento da pessoa, ok? Então, lá em 2014, quando a gente começou isso no final de início de 2014, já passando para 2015, a gente começou a regulamentar o cadastro econômico do município de Fortaleza. E naquela época, a gente só conseguia cadastrar empresa num imóvel específico, e o cadastro vedava, proibia que a pessoa tivesse mais de uma empresa naquele estabelecimento, na mesma inscrição imobiliária. Eu digo, não, isso não é assim, porque tem algumas situações que a realidade impõe que tenha mais de uma empresa no mesmo local. Aí foi quando a gente deu abertura lá no regulamento do Código Tributário, em 2000, que foi aprovado no final de 2015, que está lá a partir do 217, que também trata de domicílio tributário das empresas, uma ressalva que está lá no artigo 219, que é a possibilidade de considerar como estabelecimento das pessoas os escritórios virtuais, as incubadoras de startup, né, que na época era o que existia de forma mais predominante, e posteriormente veio a figura dos cowork, né? O cowork como aquela estrutura para que as pessoas, de forma colaborativa, pudessem realizar suas atividades num único espaço sem ter o custo de montar um escritório, né? Então, a partir daí foi que a gente colocou essas condições em regulamentação do município. E colocamos alguns critérios mais para a gente ter a segurança de poder localizar o empresário, poder localizar a empresa a partir do cowork, onde o cowork fica com o contato, com a documentação necessária para a fiscalização tributária, certo? Então, foi nessa linha que a gente procurou estabelecer essa regulamentação. E só para finalizar essa questão mais técnica, posteriormente, também foi previsto nesse regulamento a questão do cadastro de empresas estabelecidas em outros municípios. O cowork, por um lado, ele é permitido, mas, por outro lado, é preciso que a gente tenha um cuidado que não é qualquer local que é um cowork, né?
Tem gente que vai montar um cowork numa casa de uma pessoa que é colocada como laranja, lá na divisa com Maracanaú. A gente sabe que aquilo não é realidade, certo? Então, é exatamente nessa linha que aí as pessoas colocam empresa em locais difíceis de serem localizados, que entra a regulamentação do que seja necessário, uma estrutura mínima para que a pessoa possa desenvolver aquela atividade. Então, a gente procurou uma delimitação por aí. E aí, posteriormente, vieram o Código da Cidade, aqui do município de Fortaleza, que regula a questão de urbanística do município, que a gente também procurou fazer alguma adequação nesse Código da Cidade, para ter a mesma sintonia, né? E relacionada também a isso, é outro tema que não está muito relacionado ao cowork, mas também influencia, que é a questão do CEPOM. As empresas, para tentar fugir da tributação, vão para municípios que são considerados paraísos fiscais, mas, de fato, continuam nas grandes capitais, né? E esse CEPOM, que nada mais é do que uma comprovação de que a pessoa, de fato, está naquele município, é outro instrumento que fecha essa questão da fuga da identificação, estabelecendo um domicílio fiscal fictício, que, de fato, ele não corresponde à realidade da pessoa jurídica. Então, só para finalizar, é lícito eu instalar minha atividade, minha empresa, num cowork, num escritório virtual, ou dentro de uma incubadora de startup? Sim, é perfeitamente lícito isso, a legislação permite, e até ela não pode ser contrária a isso por conta da liberdade econômica, que é o princípio que rege as atividades econômicas privadas. Mas, por outro lado, a pessoa não pode utilizar esse mecanismo para tentar colocar no cowork uma atividade que a gente sabe que, de fato, não tem condição de estar no cowork, né? E pode ser a sede administrativa da empresa? Pode, mas ela tem um estabelecimento físico onde ela vai desenvolver a atividade dela. No caso lá do estaleiro, a sede administrativa do estaleiro poderia estar no cowork? Poderia, mas por onde ia ser a tributação? Por onde está a realidade de fato dela, onde é que ela está produzindo navio, onde é que ela está consertando navio, é ali que vai ser o estabelecimento para fins de tributação dela. Ou seja, não é o fato de eu estar no cowork que eu vou fugir da tributação, porque a legislação impõe condições para localizar o estabelecimento prestador ou estabelecimento que desenvolve atividade econômica. Ok? Então, de um modo geral, são essas questões aproveitando mais técnicas. Pois não, aproveitando esse seu gancho, quando você fala de atividades de estando ou não no local, é uma pergunta minha, mas que são muitos coworkings que têm essa dúvida. Por exemplo, um médico, certo? Hoje a gente entende que é uma realidade, já é uma realidade, por exemplo, um plano de saúde, ele não emprega via CLT um médico. Ele pede que o médico faça uma PJ e tudo para se regularizar, tá? E aí esse médico, ele atua dentro do hospital. E aí ele procura um espaço de coworking para abrir a empresa dele, para ter o domicílio, para pagar todos os impostos dele devido, inclusive inscrição em conselhos, alvará de funcionamento, tudo direitinho. Nesse caso, tá ok? Porque ele está lá dentro de um coworking, pagando como empresa, tudo normal, mas ele está prestando serviço no hospital. Precisa de algum documento a mais? Ele precisa mostrar uma declaração? Por que eu pergunto isso? Até antes de você responder, que é outro fato muito importante aqui dentro do nosso regulamento, gente, é que um dos artigos, como o Gomes citou, ele coloca algumas regras que eu acho muito importante, até mesmo, tanto para os donos de coworking, também como para os clientes. Porque, assim, a prefeitura aqui de Fortaleza, a Cefim, ela entendeu que o espaço de coworking ele só agrega, ele é um parceiro, porque ela pode chegar aqui e fiscalizar uma empresa e o espaço de coworking vão ter todas as documentações daquele contribuinte, porque no Código Tributário ele exige que cada espaço de coworking tenha um alvará de funcionamento da empresa, tenha todos os documentos, seja cartão de CNPJ, contrato social, aditivos, caso haja, e que, inclusive, a cada 6 meses, seja renovado o comprovante de endereço desse contribuinte, no caso, pessoa física. Então, a prefeitura, ela regularizou e tem o coworking como, assim, um parceiro para achar esse contribuinte.
né? Porque a gente tem, os coworks têm toda a documentação de todos os clientes aqui. Inclusive, pede até cópias originais, né? E aí, voltando a isso, no caso do médico, a gente tendo dentro do espaço de cowork toda essa documentação, ele pode estar sediado, de fato, em um endereço fiscal, prestando serviço no hospital? Então, vamos lá. Esse seu exemplo ele é muito importante, porque a gente vai analisar aí um aspecto que está diretamente relacionado à questão da localização do estabelecimento dele com a questão do desenvolvimento da atividade, né? Quando o médico presta serviço dentro de um hospital, cujo domicílio fiscal dele, dentro do cowork, que é no mesmo território municipal, não há grandes problemas, porque o estabelecimento jurídico dele e o desenvolvimento da atividade está no mesmo local. Mas só que a tributação, ela é feita, no caso do ISS, como regra pelo estabelecimento dele. Mas a lei, no caso que rege o ISS, a Lei Complementar 116 de 2003, ela tem um artigo lá que ela define o que é estabelecimento prestador. Então, por exemplo, se esse médico criou a empresa dele aqui no cowork, em Fortaleza, e vai prestar serviço, por exemplo, lá em Camusim, e ele está executando atividade lá, necessariamente ele tem que realizar lá, a estrutura para a prestação do serviço dele está lá em Camusim, então ele desloca o estabelecimento prestador dele para Camusim, e o ISS dele passa a ser devido por lá. Tá certo? Então tem que analisar esse aspecto. Para mim, me constituir juridicamente, o ideal é que eu tenha um escritório virtual, um cowork, um local onde eu me estabeleço, onde eu posso me reunir com meus clientes, onde eu posso, eventualmente, ir lá para fazer uma reunião, onde eu posso, em trabalho colaborativo, utilizar o espaço para desenvolver a atividade dele, né? Então, é natural isso. Mas ele tem que ter esse cuidado, porque a partir do momento que ele vai prestar serviço em outro território, o imposto pode passar a ser devido no outro território, dependendo das condições de prestação de serviço. Tá certo? Isso eu estou falando no caso do médico, porque ele vai prestar o serviço dele integralmente. Mas isso, no caso, é uma situação contábil, né? Agora, vamos pegar outro exemplo, um caso do Mas isso é só uma situação contábil que o contador ele vai pagar ISS lá e ISS aqui, né? Não necessariamente. Daquele estado específico, ele vai pagar onde ele está executando a atividade. Mas isso aí não pode, é regra, pode ter o domicílio fiscal aqui, normal, né? Depende da regra lá do outro município, né? Mas o ISS daquele serviço ele vai pagar para lá. Agora, isso não é regra. Lá. Por exemplo, vamos imaginar um arquiteto ou um advogado. Vamos pegar um exemplo que é uma atividade mais volátil. O advogado faz um contrato de consultoria, sei lá, com o município de Sobral. E ele tem o estabelecimento, o escritório dele dentro de um cowork. Só que ele vai, eventualmente, no caso do estabelecimento, lá do cliente dele em Sobral, pegar uma informação. Não necessariamente ele vai realizar o trabalho lá naquele local onde está o cliente dele. Então, nesse caso, já não desloca o estabelecimento prestador. É uma questão complexa, porque depende do tipo de atividade. Para que eu desloque o meu estabelecimento prestador para outro local, é preciso que eu desenvolva integralmente o serviço naquele local. Onde eu vou só coletar informação ou fazer parte do serviço, continua o local da incidência sendo onde está o domicílio jurídico dele. Ok? Mas é perfeito, eu acho que deu para a turma entender. Agora, a gente já está passando um pouquinho, eu só quero finalizar com a Floriana, porque, como nós falamos, a gente teve o Gomes teve um papel muito importante, tem até hoje, e a Floriana está tendo, principalmente agora, eu digo porque eu perturbo muito ela. E assim, sempre quando a gente conversa, sempre quando nós vamos lá na prefeitura, na Cefim, ela fala muito da questão de treinamento com a equipe, né, com os servidores, porque é algo que a gente enfrenta uma dificuldade, né? Às vezes, eu digo porque eu recebo essas queixas, né, dos espaços de coworking, porque às vezes o contador vai dar a entrada no processo e aquele servidor não sabe. Antes era mais recorrente, hoje diminuiu bastante, mas ainda o servidor ainda acha, não pode sublocar, ainda fala um pouco sobre isso, e eu vejo que o papel da Floriana é muito importante para a gente do coworking em si, por conta dessa parte de cadastro. Aí eu queria, Floriana, que você falasse um pouco sobre isso
E, assim, o que vocês estão fazendo aí para essa questão da regularização efetiva, né, do coworking, colocar em prática, no caso, o regulamento? Pronto, Ticiane. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim? Sim. Na verdade, a construção, ela data de 2017, porque o regulamento, como foi falado aqui, ele é do finalzinho de 2015, e a efetivação, digamos, das regras contidas na legislação, elas, de uma certa forma, vêm sendo construídas de 2017 para cá, que foi justamente em termos de supervisão, quando a mesma foi criada, o setor passou a ter a quem, né, conversar especificamente, por exemplo, você falou que em 2014, foi conversar com o Gomes em 2014, a legislação ainda não tinha sido elaborada. Então, em 2017, começou realmente essa participação mais efetiva do setor de coworking e escritórios virtuais, com, digamos, com uma área mais específica de cadastro, que é a SUCAD. Então, em 2017, a gente começou justamente a conversa com vocês em relação ao CEPOM. E aí foi aí que a gente foi, inclusive, estudar um pouco mais, e aí eu não falo em relação a alguns, eu falo até mesmo por mim, né, e os outros colegas, fomos entender um pouco mais o que estava acontecendo no mercado, justamente em função da pejotização, e o reflexo disso no PCEPOM, e aí, só para a gente também não fugir do assunto, a gente identificou que realmente essa questão da tributação, principalmente porque os planos, e aí tomando o exemplo dos médicos, enfermeiros, pessoal da saúde em geral, o que acontece na prática? Os planos de saúde, eles determinam um centro de custo, ou seja, eles determinavam que se você executasse o serviço em qualquer parte do país, o centro de custo seria Fortaleza, ou seja, a emissão da nota teria que ser obrigatoriamente para Fortaleza, mesmo que o serviço fosse prestado lá em Porto Alegre, enfim, lá em Belém. Então, a gente foi entender por que, como assim, o contribuinte está emitindo uma nota para Fortaleza se o serviço nem aqui é prestado. Então, a gente foi entender, foi estudar, e o coworking, sim, foi muito importante, porque ele trouxe essa realidade para a gente, algo que até então a gente... e aí é uma postura mais minha, né? Eu não conhecia a fundo, e a gente realmente se forçou a entender, e foi com esse relacionamento, né, em relação ao CEPOM, que a gente pôde ter um contato direto com o coworking e aprender mais sobre como é que estava funcionando o mercado e ter entendimento como é que a gente iria tributar esse contribuinte, né, em relação aos próprios procedimentos do CEPOM. Esse foi o nosso primeiro contato, né, e de 2017 só foi evoluindo. Em 2018, o setor de coworking e escritório virtual passou a estar mais presente ainda, né, com uma comunicação maior com as outras áreas, né, com as áreas responsáveis pelas pautas tributárias. Tanto que, no finalzinho de 2018, a CEFIM publicou um comunicado, ISS Fortaleza 4/2018, onde efetivamente, isso antes desse comunicado, o próprio setor já estava incrementando os procedimentos, desde o atendimento lá do protocolo até a análise processual, com as determinações que já estavam contempladas na legislação, mas que em termos de procedimento a gente ainda não estava efetivando, que era o quê? Desde o protocolo já orienta o contribuinte, não pode ter uma atividade a mais que não específica de escritório virtual, olha, tem que adequar o KINAI. Então, a gente já começou a mudar a cara da CEFIN em relação aos procedimentos, né, desde o protocolo até a análise processual, isso já em 2017. Em 2018, a gente incrementou ainda mais, e com o comunicado de outubro de 2018, a gente praticamente pacificou a questão da efetivação da legislação, e nesse comunicado a gente efetivamente solicitava que os contribuintes fossem até a Secretaria de Finanças e justificassem aquele endereço, porque a gente também fez um levantamento nos nossos relatórios de auditoria e nós vimos a grande quantidade de pessoas, CNPJs, empresas em um mesmo endereço. Então, a gente... Isso aí foi muito importante. Muito importante. Então, através dos nossos relatórios de auditoria, mais a participação do coworking, nós vimos a necessidade de chamar esses contribuintes para que eles justificassem o seu endereço, né? E, consequentemente, a gente também forçou que o setor de coworking se regularizasse,
porque muitos deles ainda Oriana, estavam... só para a turma aqui entender o que você está falando, gente, o que é que acontece? A prefeitura começou a fiscalizar algumas empresas, alguns endereços que tinham centenas de endereços fiscais sediados lá, que na verdade não era espaço de coworking. Então, por isso que eu digo Exatamente. que o papel tão importante da prefeitura nesse sentido. Mas Então, pode continuar. no finalzinho de 2018, a prefeitura fez esse comunicado, e aí ela, nesse comunicado, tanto ela exigia que o contribuinte se justificasse, como ela também exigia que as empresas de escritório virtual e coworking também se regularizassem no sentido de regularizar suas atividades exclusivas, porque a gente ainda tinha no nosso cadastro muitos escritórios e coworkings que ainda detinham outras atividades, o que é vedado pela legislação. Então, nesse comunicado, a gente deu início, efetivamente, à cobrança dos dois lados, tanto do escritório virtual quanto do cliente do escritório virtual. Isso foi um passo, digamos assim, mais efetivo. Mas de 2017 para cá, a gente só evoluiu. Em 2019, o setor continuou presente e ainda mais nos solicitando mecanismos para declarar sua carteira de clientes, o que para o fisco também é muito interessante. Por quê? Porque, como o Gomes bem falou, nós temos uma legislação, nós temos artigos que tratam, inclusive você também falou, Tiziane, sobre a necessidade dos coworkings e escritórios virtuais terem a documentação original dos seus clientes. Então, esse mecanismo que foi solicitado pelo setor de coworking, ele também ele supre a necessidade da legislação, que é o que? A gente ter acesso aos dados, a gente poder, com esses dados, fazer cruzamentos com os nossos relatórios de auditoria e, principalmente, a gente ter acesso a esses documentos de forma digitalizada, tá? Então, 2019 foi fundamental, porque, finalmente, a gente transformou a demanda do setor de coworking e escritório virtual em pauta tributária. Gente, não é fácil. Tá? Não é tão fácil a gente transformar em pauta tributária, por quê? Porque a gente exige mudança de sistema. E vocês imaginem a quantidade de assuntos importantes que incrementam a arrecadação que estão nessa lista. Então, a gente conseguiu entrar num consenso e viu que realmente há uma necessidade de que essa carteira de clientes dos escritórios virtuais e coworkings são necessárias para que a gente possa fazer cruzamento de dados e, consequentemente, a gente possa chegar realmente àqueles contribuintes que estão usando aquele endereço de forma indevida, né, também, e temos também a questão do IPTU, que também está sendo, de uma certa forma, está indo de encontro à legislação, né, porque nós temos também uma questão de IPTU relacionada. Então, em 2019, nós chegamos ao consenso, as áreas chegaram ao consenso de que sim, necessitamos de uma mudança no sistema, um incremento no sistema para que a gente possa transformar essa demanda do setor em uma declaração, né, na internet, para que a gente possa ter, com esses dados, possibilidade de cruzamento com os nossos. Esse foi um ponto fundamental. E no início de 2020, nós começamos a reunir as áreas e começamos a rascunhar como é que seria essa declaração. Como é que seria em termos, se a gente teria necessidade de legislar, como é que seria o formato dessa declaração. Então, a gente começou esse rascunho. E aí, infelizmente, né, veio a pandemia. Aconteceu isso. E aconteceu tudo isso, mas, assim, o que eu quero chamar a atenção é que nós estávamos no estágio em que já estávamos na iminência de desenvolvermos um sistema, ou mesmo desenvolvermos uma ferramenta dentro do nosso sistema para que houvesse essa troca de dados, né, fornecida pelo setor e que nós pudéssemos alimentar o nosso banco de dados, consequentemente fazer os nossos cruzamentos, tá? Então, para finalizar, para também não ficar muito extenso, o que eu quero chamar a atenção para os outros fiscos é que é plenamente possível, né, a gente fazer esse tipo de ação junto com os setores. É importantíssimo que os setores venham para conversar conosco, não só para entendermos como funciona aquele setor econômico ou como está se comportando o contribuinte naquele momento, mas também para que a gente possa vislumbrar como a gente pode utilizar aquele conhecimento para fazer cruzamento de dados que sejam benéficos para o fisco, que inclusive impliquem em incremento de arrecadação, tá? E o coworking e o escritório virtual, mais do que nunca, ele é essencial nesse momento, né? Porque eu até costumo dizer que nada realmente vai ser igual antes, né, da pandemia. Então, a gente vai ter que se reinventar e o fisco também vai ter que se reinventar, já está se reinventando,
né? A gente está tentando a todo momento colocar o máximo de serviço dentro da internet, justamente porque a gente entende que não tem mais como voltar, né? Agora, daqui para frente, realmente a gente vai ter que colocar o máximo de serviços dentro da internet, a gente tem que acompanhar o comportamento da economia e, principalmente, como é que esse contribuinte vai responder, né? Então, não tem mais como falar de um fisco desacoplado do seu contribuinte, né? Embora Fortaleza já tenha essa postura há muito tempo, inclusive muito em função do empenho do Gomes, né, de fazer uma coisa muito mais realista, muito mais próxima da realidade do que outros fiscos, mas a gente só tende realmente a acompanhar cada vez mais a questão do comportamento do contribuinte para que a gente possa ter um fisco responsável, com ferramentas que sejam E mais benéficas atuante, para os né? dois Assim, e mais mais atuante. perto do... Exatamente, mais perto da realidade. Da realidade. Nós temos algumas perguntas aqui, mas só para vocês entenderem aí, galera, para vocês tem aí, tá vindo muita, ainda tá vindo novidade, para vocês entenderem como a prefeitura aqui de Fortaleza está muito atuante com o segmento, aí vem aí um possível cruzamento de dados, mas isso são cenas para os próximos capítulos. Vamos aqui para as perguntas, do André Farias, do Elephant Cowork. Tem uma pergunta. Hoje, a Junta Comercial do Estado do Ceará não aceita mais processos físicos no balcão. A Cefim está aceitando contratos digitais com certificado de assinatura digital? Bem, assim, eu não sei se o Gomes, pelo menos o que a gente está colocando de procedimento na SUCAG, que é justamente o setor que faz a análise processual. Como é que está se comportando agora? Nós incrementamos dentro do nosso portal de serviços SFIM a possibilidade de inscrição, né, CPBS, bem como alteração cadastral. Em relação aos contratos digitalizados, na verdade, o que acontece na prática? A gente aceita aquele contrato original digitalizado e também nós aceitamos os contratos com assinatura digital, desde que essa assinatura digital possa ser para que ela possa ser certificada através de um QR Code ou de um endereço eletrônico que a gente possa certificar aquela autenticidade, tá? Inclusive, a gente está tendo polêmicas em relação a isso atuais, de gente que simplesmente usar a assinatura digital sem nenhuma forma de comprovação. Porque a junta aceita, porque a Receita aceita. Gente, assim, eu gosto muito de falar, nós não somos Receita, nós não somos junta. Então, para que a gente tenha um mínimo de segurança, inclusive para o próprio contribuinte, nas assinaturas digitais, a gente exige alguma forma de autenticidade, de comprovação de autenticidade, seja ou com QR Code ou com endereço eletrônico, a gente pode atestar, tá? Se nós não tivermos nenhuma comprovação dessa autenticidade, nós estamos ainda aceitando o documento digitalizado com aquelas assinaturas convencionais, que nós estamos, sim, fazendo a conferência com o documento de identificação dos contribuintes, tá? Então, nós estamos aceitando das duas formas, tá bom? Então, aí eu passo para o Gomes, caso ele queira agregar mais alguma coisa. Só de forma bem breve, essa questão da junta não estar aceitando atendimento no balcão, isso é a nova realidade, né? E vai ser assim daqui para frente. Para isso, já tem o sistema Rede Simples, né? Se inscreveu pelo Rede Simples, a Cefim automaticamente recebe essas informações da junta comercial e o cadastro da empresa já é realizado. Outra questão, quanto à questão de documentos digitais, a gente está participando agora de uma revisão do Código Tributário e vamos dar início também à revisão do regulamento. A gente vai tratar dessa questão de regulamentação de documentos digitais também. Perfeito. Como fica? Complementando aqui, só um minuto, só para na verdade, complementar o que o Gomes falou, essas empresas que estão podendo fazer inscrição e alteração cadastral dentro do portal do SFIM são aquelas que, por algum motivo, não estão vindo pela Rede Sim, como, por exemplo, aquelas que já existiam em Fortaleza, inclusive já estão na JUSEC e na Receita, mas nunca vieram se regularizar na Prefeitura. Então, elas podem entrar pelo canal. E também aquelas que, porventura, a gente ainda não ajustou a Rede Sim para, por exemplo, o que é uma mudança de endereço para a Rede Sim,
né, entre municípios do mesmo estado, para a gente é uma inscrição, para a JUSEC é só uma alteração de endereço, para a gente é uma inscrição, porque aquela empresa até então estava em outro município e veio para cá. Então, apenas nesses casos específicos e de exceção é que nós estamos aceitando essa inscrição ou alteração de PJ dentro do portal. Fora isso, tudo pela Rede Sim, tá? Tá, tem outra pergunta aqui da Cláudia Nogueirou. Eu acho que é assim que fala. Vamos lá. Como fica o encerramento da atividade de uma empresa que usa o endereço fiscal do coworking? Eu não sei se vocês entenderam, mas eu acho que é tipo assim, eu acho que talvez seja aquelas empresas meio que fantasmas. Faz o contrato com o coworking e some do mapa, né? E aí fica lá usando o endereço fiscal sem ter e usando, emitindo a nota fiscal, tudo direitinho, mas sem mais nenhum contato com o coworking. Eu acho que é por conta disso. Eu acho que posso responder? Claro. Claro. Essa questão aí do encerramento, ele segue o mesmo padrão de qualquer extinção de uma outra empresa. Se ela teve atividades econômicas, a responsabilidade dela é transferida automaticamente para os sócios da empresa ou para o empresário que era o titular daquela pessoa jurídica, né? Então, extinguiu a empresa, transfere-se a responsabilidade para os seus titulares. Mas o que é que acontece, Gomes? É o mesmo padrão aí. Mas o que é que acontece? Como é que é a nossa realidade aqui? O cliente abre a empresa, aqui que eu digo nos coworking, né? O cliente abre a empresa, usa o nosso contrato de prestação de serviço e some do mapa. A gente passa a não ter mais nenhum contato com o cliente. Na época, quando eu tratava com o Jorge, o que é que ele me aconselhou? Fazer um formulário, preencher um formulário e dizer para a prefeitura explicar toda a situação no cadastro, fazer uma inscrição e dizer que aquele cliente não atua mais no coworking, que nós não temos mais contato com o coworking e tal. Seria o que seria nesse sentido, entendeu? Ele não está dando baixa na empresa, a gente não tem mais contato com o cliente, a gente só não quer que ele esteja mais usando o nosso endereço, sem nossa permissão, porque ele sumiu. Gomes, se você me permitir, eu vou já falar sobre o caso prático. Justamente em relação à orientação que o Jorge já havia passado para vocês, em 2018 nós já começamos a receber protocolos de processos dos escritórios virtuais e coworkings, declarando que determinado CNPJ não fazia parte da sua carteira de clientes. E, a partir daí, o que a auditoria pode fazer? Ela, primeiro, quando ela consegue identificar ou mesmo ter algum tipo de contato com o contribuinte, ela notifica o contribuinte para que em 15 dias ele venha atualizar seu cadastro. Se a gente não localizar o contribuinte, a gente suspende automaticamente, porque ele já se caracteriza como inexistente de fato. Então, se a gente não tem contato com o contribuinte, a gente já suspende a inscrição, tá? E, consequentemente, ele já não consegue emitir nota, ele não consegue fazer nada. E aí é uma forma de exigir que o contribuinte venha se regularizar. E também de respaldar o escritório virtual de que, de fato, aquele CNPJ não está mais utilizando o endereço do coworking, tá? Então, em termos práticos, enquanto a gente não tiver o sistema para que vocês declarem a carteira de clientes e a gente possa fazer os cruzamentos, enquanto isso, todo e qualquer contribuinte de escritório virtual coworking pode protocolar junto à Secretaria de Finanças, tá? E aí a gente pode até ver depois, porque no momento da pandemia a gente teve que, infelizmente, ainda receber físico, tá? Esse protocolo, vocês podem declarar que determinado CNPJ ou CPF não pertence ao seu quadro de clientes, consequentemente a gente vai tomar as medidas tributárias cabíveis àquele cadastro daquele CNPJ, tá bom? Tá bom. Tem outra pergunta aqui, mas sumiu, mas eu lembro mais ou menos como era, da Salete Aguiar. Ela pergunta se tem alguma forma do coworking saber quais as empresas estão sediadas no seu domicílio. Agora, só completando, isso daí eu conversei na época com a Daniela, e ela passou um endereço, né, de e-mail, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, para enviar o contato do CNPJ, do espaço do coworking, para pedir essa listagem dos endereços que estão sediados lá. Mas teria outra forma, ou seria só dessa forma, ou seria em loco?
Porque, assim, o que é que acontece? Existem muitas empresas fantasmas. E existem, a gente sabe que tem de tudo, né? As pessoas às vezes abrem empresa usando o endereço do coworking sem ter nem pelo menos contrato. Então, como o coworking ele faz para ter acesso, de fato, a todas as empresas que estão sediadas no endereço que pertence a ele? Gomes? Essa questão aí, talvez a gente tenha que implementar algo semelhante ao que existe com as administradoras de imóveis. As administradoras de imóveis, em relação ao IPTU, elas têm acesso aos imóveis que ela gerencia como administradora, né? Uhum. Então, talvez a gente precise, na verdade, tem uma estrutura de cadastro que precisa ser implementada ainda, que é essa integração mais efetiva do cadastro com o coworking, que quando a pessoa se estabelecer, se cadastrar no município como coworking, a gente dê um tratamento diferenciado a ele, para ele ter esse vínculo de consultar as pessoas que estão no seu escritório virtual lá na sua sede, né? É algo que precisa evoluir, talvez aí a rede coworking, até a Ticiane precisa trabalhar aí uma solução nesse sentido aí, né? Certo, mas por enquanto tá dando, mas por enquanto a gente pode ter acesso. Vocês podem também depois perguntar aqui na rede através desse endereço de e-mail, né? Que a gente envia. Hoje é por solicitação, hoje é por e-mail, por solicitação, tem que né? fazer uma demanda formal, mas talvez no futuro a gente tenha condição de evoluir para uma integração mais efetiva. Perfeito. Inclusive, é um atributo cadastral que a gente precisa marcar nos cadastros que aquela empresa, que aquele estabelecimento, ele é um coworking. É um coworking, perfeito. Agora, a última pergunta: como a CEFIM enxerga os avanços do blockchain? Bom, aí é uma questão muito técnica, né? O blockchain é uma ferramenta que é utilizada lá para o comércio de moedas virtuais, né? Bitcoin, no sentido de dar maior segurança. O pessoal da nossa área de tecnologia está sempre se atualizando, né? Inclusive, alguns colegas da área técnica também. Junta comercial está trabalhando já nessa tecnologia, né? É uma tendência logo a gente adotar tecnologias, ferramentas de integração, né, que use essa estrutura de segurança, porque o blockchain nada mais é do que uma ferramenta que dá maior segurança na transmissão de dados, a certeza de que aquele dado é verdadeiro, aquela informação é verdadeira, ok? Perfeito. Então, é algo gente, que não fugiu à atenção da secretaria. Da secretaria, né? Certo. Não. Gente, nosso tempo estourou, eu estou recebendo várias broncas aqui do Glauber, mas eu quero muito agradecer vocês. Os nomes de vocês são muito falados aqui, principalmente por mim. Agradecer demais, Gomes, Floriana, toda a equipe da prefeitura, da CEFIM, Daniela, Lauro, Jorge, enfim, Cláudio, todo mundo. Muito obrigada em nome da Rede Coworking. Vocês são muito importantes para o nosso segmento. Tá bom? Agradeço demais. Foi a oportunidade e vocês sempre serão bem-vindos. Na verdade, nós estamos sempre nessa postura de recebê-los, né? Não só vocês, mas como todo e qualquer contribuinte. E é isso. Estamos à disposição. Ótimo. Perfeito. Bom, só tenho a agradecer aí na pessoa da Ticiane aí a Rede Coworking Ceará, né? Pela oportunidade de dizer que a gente está sempre à disposição para discutir evoluções, para discutir novas necessidades. Essa semana mesmo eu andei escrevendo alguns temas relativos aí ao cadastro e também a questão do domicílio fiscal, está lá no Instagram do Universo Tributário, né? E qualquer coisa, estamos aí para a gente evoluir, para a gente melhorar esse relacionamento. A gente precisa acompanhar a evolução tecnológica, né? Mas precisa acompanhar com segurança, porque se a gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito, a gente precisa ter muito cuidado em qualquer decisão que toma, porque uma decisão errada pode envolver milhões de reais, seja o contribuinte, seja para o fisco em termos de arrecadação. Mas isso é muito importante, inclusive para a gente também, porque fortalece o setor de forma bem, como é que eu posso dizer, bem correta mesmo. Tá bom? Ótimo. E é isso. Glauber, pode chamar aí. Entra aí para tu me dar bronca. Para todo mundo ver. É isso. Galera, muito obrigado. Foi excelente bate-papo, né? Eu já vi isso conversando com outras pessoas de vários outros estados,
o case que Fortaleza se tornou, né? Quando, inclusive no encontro nacional, as pessoas, pô, mas como é que funciona lá? É isso mesmo? Então, assim, realmente, e aqui no nosso próprio Ceará chamou a atenção de Sobral, né? Eu e a Tice tivemos a oportunidade de ir lá, conversar na época na prefeitura e também conseguir um pouco lá. Mas, enfim, então, Fortaleza é um case, e parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? E a gente realmente, se Deus quiser, só melhora, vamos só prosperidade. É isso. Tá. Valeu, Obrigada, galera. gente. Muito Até mais. obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Até logo. Tchau.